Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar às segundas e sextas-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, te convido a fazer a inscrição no nosso canal e também ativar o sininho para que você seja então notificado dos próximos episódios. Aqui no nosso podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros para contar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazer insights, pílulas de sabedoria a respeito da sua jornada, que podem ajudar você, que talvez está aí do outro lado, um empresário, um executivo, um conselheiro, um profissional de qualquer área e que esteja também enfrentando talvez as mesmas dificuldades, dilemas que porventura o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada tenha passado. Então sejam todos muito bem-vindos. Participem, deixe o seu comentário, a sua curtida. É um privilégio tê-los conosco. Hoje aqui comigo, nesse episódio, nós temos nosso querido amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo, mas mais uma vez estão aqui contigo, é sempre uma honra. Muito bom. E sempre aprendendo, não, Humberto? Sempre. A cada história eu me sinto... uma aula. Antes de você, nós tínhamos o querido Udo Girlich conosco aqui. Ele sempre falava isso, Marcelo, mais uma aula, né? Porque como é bacana aprender com a história do outro. Não é uma teoria, não é uma ficção, é alguém que viveu aquilo. Seja para o bem, para o mal, aprendizados, lições, e que a gente pode tirar então os nossos aprendizados, insights aí a respeito dessa história. E hoje eu acho que não vai ser diferente. Então, nós temos uma pessoa muito especial aqui conosco. Muito especial. Olha, nós vamos falar hoje de algo que os mais de 8 bilhões de seres humanos que tem no planeta, não tem um que não dependa disso. Não, peraí, você vai falar então de água, de oxigênio? Não, obviamente que isso daí a água, o oxigênio, alimentação. Isso é o que nós temos de mais moderna que pode existir. Você conhece algo mais moderno que um copo de água? Eu não conheço. Nada. Porque sem água eu pereço, a minha vida morre em 7 dias, eu estou morto, né? Então isso não se discute. Para mim isso é o ar que eu respiro, a luz do sol. Não tem nada mais moderno do que isso. Mas para a sobrevivência do ser humano, isso gera emprego, isso vira a economia de qualquer país do mundo, isso até para fazer eu e você, meu pai e minha mãe dependeu disso. É mesmo? Chama-se varejo. Uau! Porque a cama onde eles dormiram foi comprada no varejo. Foi ou não foi? É verdade. Então, tudo. Se nós entendermos do varejo, nós passamos a entender como o mundo funciona. Olha que interessante. Não, é verdade. Se nós entendermos do varejo, nós vamos entender como o mundo funciona. Essa é a minha opinião. Quem você trouxe hoje, então, para conversar com E hoje aqui nós temos um alto executivo, especialista nesta sobrevivência da economia mundial chamada varejo, que é o Orlando Silva, um grande especialista. Orlando, por favor, seja muito bem-vindo aqui no podcast Os Conselheiros. Obrigado, eu agradeço aqui o convite, tanto o Humberto quanto o Marcelo. O Marcelo já é um parceiro aí de alguma data, né, Marcelo? A gente já se encontrou aí do lançamento do livro dos Conselheiros. Então, estou aqui à disposição para a gente falar um pouco e discutir sobre isso que você comentou, Humberto, que é exatamente essa questão do varejo, que é uma coisa que está no meu sangue, eu gosto e pratico isso desde os 11 anos de idade. Olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro, Orlando, é um prazer, um privilégio ter você aqui conosco. A gente já se conhece há algum tempo, eu conheço um pouco da sua história através do nosso livro Os Conselheiros, e eu quero te honrar através desse episódio também, para que mais pessoas conheçam a sua história através desse podcast. E para mim vai ser um banquete. Eu vou deixar que, pelo entusiasmo do Humberto, o Humberto é que vai conduzir esse podcast de hoje, porque eu acho que a conversa vai ser uma troca de figurinhas entre vocês. Não é? Pô, a forma como ele trouxe, tão eloquente essa questão do varejo, eu nunca tinha nada pelo varejo. Eu nunca tinha pensado a respeito do varejo dessa forma. Então, assim, achei muito bonito, muito bacana. Eu quero que você faça a primeira pergunta, então, pro nosso convidado de hoje. Olha, é uma pergunta tradicional, qual que é? Orlando, eu tenho que elocubrar aqui na minha cabeça aqui. Olha, eu estava dizendo pro Marcelo aqui, né, quando você ouviu o que eu disse, e reitero, eu não conheço nada na economia que não precise do varejo. Eu não conheço, simplesmente não conheço.
Aí você pode dizer assim, mas o cara que trabalha lá no escritório, na tecnologia, que vai fazer o caixa funcionar, o RP, acho que funciona, não sei o nome, ele está trabalhando em favor do varejo. Não importa o que você está fazendo atrás, no final tem que ter venda. Todo produto, no final das contas, acaba numa pessoa física. Ele acaba chegar nele, chega num ser humano. Precisa de um varejo para fazer essa conexão. Precisa. Que conselho você daria para um conselheiro a respeito do varejo? O que o conselheiro precisa... Ele vai trabalhar numa... Eu não entendo de venda, não entendo de... Não. O que conselho você daria para um conselheiro? Primeiro ponto é o seguinte, nas empresas, foi interessante a tua colocação, que eu acho importante isso, esse histórico que você fez aí, é muito bacana. E é o seguinte, o que acontece? Muitas vezes as empresas, você tem estruturas, você tem marketing comercial, e muitas vezes essas pessoas querem pensar pelo cliente. Então, o conselho que eu daria para qualquer conselheiro, não deixe os executivos da empresa pensar pelo cliente. Pergunte para ele, faça pesquisa, busque no mercado, estude o cliente que você quer atingir, o público que você quer atingir, só assim você vai ter sucesso. Toda vez que você tiver um intermediário pensando pelo cliente, é que nem gago. Você já pensou, quando você vai completar alguma coisa de um gago, o que acontece? Nunca você completa do jeito que ele ia falar. Exato. E ele sempre se irrita. Então a mesma coisa acontece com o cliente. Não adianta você pensar pelo cliente, deixa ele falar para você o que ele precisa. Esse para mim seria o melhor conselho. Nós terminamos por aqui então o podcast com esse grande insight. Cara, que pílula de sabedoria foi trazida em 10 palavras. Semana passada eu fui num supermercado fazer uma compra e eu saí na porta, tinha uma pessoa dando um folheto sobre vendas de imobiliários, prédios, essas coisas, né? E eu parei para dar atenção para ele era gago. Que a maioria das pessoas não tem paciência. Pois eu falei, eu vou honrar esse cara, meu. Esse cara gago saiu da casa dele, veio aqui na frente desse supermercado, bem vestido, para poder ganhar o pão de cada dia dele, está tentando me explicar como que é que se compra um apartamento nesse prédio. Eu honrei aquele cara, agradeci ele, falei, muito bom o seu trabalho. Porque às vezes a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente quer logo desprezar essa pessoa, né? Eu digo, nunca faça isso. Aquela pessoa está ali tentando ganhar o pão de cada dia dela. Desculpa, não tem nada a ver com o que você vai falar, mas eu quero honrar aqui, porque ele nasceu com gagueira, ele não tem culpa disso. Exatamente. Né? E ele precisa de ganhar o pão de cada dia também. Né? O nosso podcast, você que está aqui pela primeira vez, vai se habituando, mas quem já é nosso telespectador assíduo sabe que a gente faz isso. A gente honra um pai, uma mãe, uma esposa, um cliente, nesse caso aqui, um entregador ali, um panfleteiro, né? Eu não sei como é que é o nome dessa profissão. Ele mesmo é um corretor de imóveis, ele não é só entregador. Ele tentou conversar comigo para vender. E eu falei, cara, se eu tivesse comprando um apartamento, eu ia lá fazer uma visita com esse cara. Porque eu falei, esse cara, ele está enfrentando dois problemas. O público e o problema dele. E o problema dele. Está enfrentando dois problemas para poder vender. Com certeza. Agora, Orlando, eu deixei o Humberto fazer a primeira pergunta e ele já tacou a pergunta, assim, a pergunta auge do podcast. Que a gente podia parar por aqui. Mas, o Orlando, que é o especialista... Cadê o seu... Você é especialista na sobrevivência da economia mundial. Meu, o cara te colocou no pedestal ali. Como é que surgiu esse cara? Não nasceu assim, né? Veio de algum lugar. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Da onde você é, formação, como você entrou no varejo. Minha história é engraçada, interessante, né? Porque eu sou uma pessoa VIP desde que nasci. Por que eu sou uma pessoa VIP? Porque eu vim do interior do Piauí. Entendeu? Então, nasci no interior do Piauí, na roça mesmo. Para estudar, você tinha que pegar um burrinho, colocar sela, andar 10 quilômetros de burrinho todo dia e levar farofa de carne seca, que era a única comida que aguentava a temperatura. Qualquer outra estragaria. E ali a gente sobrevivia. E voltava todos os dias para poder estudar. E ali começou a minha vida. Parabéns. Depois fui para o povoado. Quando passou a alfabetização normal, do ABC, 2 mais 2, 4, aí fomos para o povoado. No povoado eu fui trabalhar numa pensão, morando como morador da pensão, mas ajudava a carregar, encher a caixa d'água para os hóspedes tomar banho e estudar. Então eu estudava de manhã à tarde, pauleira. Botava 4 latas de água, lata dessas de antigamente, de óleo, de gasolina, que era cheia. Você limpava aquilo ali, ia lá no açude, enchia de água e jogava na caixa. Subia numa escada, correndo risco com
uma idade de 10 anos, 8 anos praticamente, o moleque já começava a trabalhar nesse sentido, entendeu? Aí, estudando nesse povoado, veio a oportunidade, a professora, a coordenadora do colégio, despertou, eu acho que eu despertei nela algum interesse. E ela era esposa de o maior comerciante da região, tinha um armazém muito grande. E aí ela pediu para o marido conversar comigo se eu não poderia ser balconista para ele. E lá nós comecei minha vida no varejo, vendendo feijão avulso, que hoje, o que acontece? Hoje tem uma deficiência muito grande. Aproveitar um beta e falar da sobrevivência do varejo. Hoje você é obrigado a comprar 1 quilo de açúcar. E muitas vezes você não tem dinheiro para comprar 1 quilo de açúcar. Ninguém ouviu o cliente para dizer que ele quer comprar menos. Menos. Você quer ver, por exemplo, muitas vezes tem redes que você tem sucesso e outras não tem. Então, por exemplo, a ração. Você vai comprar ração para o teu animal hoje, é um absurdo. Quer dizer, o valor, dependendo da marca da ração, o valor é expressivo. E você vai em lojas que são mais criativas e que você pode ir lá. Hoje eu tenho dinheiro para comprar 100 gramas. 100 gramas, 100 gramas, exatamente. E isso acabou no varejo tradicional hoje. Hoje as embalagens, quem determina é a fábrica, é o fabricante, é o comerciante, e não o cliente. Eu não quero 1 quilo. Por isso é que a feira não morre. A feira até hoje sobrevive. Eu costumo dizer, eu fiz MBA de varejo na FIA, e com extensão em Manchester, na Inglaterra, em Ohio, nos Estados Unidos, e eu digo para você não precisa fazer MBA na FIA. Vá trabalhar na feira, vá trabalhar na feira, aprender. Por quê? Veja bem só, Marcelo. A feira é a única loja que você lava e limpa todo dia. Qual outra loja que o cara vira a loja, ou que o pessoal vira? Desarma o circo e arma de novo. Todo dia. Só a feira. E outra, a feira, você põe todos os concorrentes, você vê no mercado, no varejo, o maior medo é a concorrência. Vai chegar mais um concorrente, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. No varejo não, você encontra na feira o ovo aqui, do lado, um do outro. Um ovo custa R$2, o outro custa R$5. No final do dia, qual foi a gestão do estoque? 0 para todo mundo vendeu. Por quê? Porque o cliente sabe o que quer comprar. O cliente não é bobo, às vezes a gente despreza a capacidade de pensamento do cliente. Por quê? Ele sabe se ele quer um ovo pequeno, ou ele quer por uma necessidade, ou porque ele não tem dinheiro, ele compra aquele. Mas aquela pessoa que vai à feira e que tem condições, vai comprar um ovo bom, sei lá, orgânico ou qualquer outra coisa que custa mais caro. Eu vou abordar isso aí daqui a pouco, porque eu quero que você fale sobre a questão do atendimento por trás disso aí também. Exato. Mas volta lá, naquele garoto que começa então num balcão, vendendo ali arroz, feijão a quilo. E eu tinha uma especialidade, além disso, comecei a vender ali o balcão, atender a comunidade. Então a minha comunidade lá onde eu morava, eu passei a ser um fidelizador do cliente, porque eles me conheciam, vinham eu aquele tamanho pequeno ali atrás do balcão, me prestigiavam comprando naquela loja, naquele armazém. Mas aí o patrão descobriu uma outra qualidade minha, que era o quê? Como eu conhecia, por exemplo, nós, para sobrevivermos na roça, nós matávamos abatíamos animais, sejam silvestres na época que não era proibido caçar, porco do mato, por exemplo, veado e outros animais. E essa pele, você sempre atirava no animal para pegar na cabeça. Por quê? Para não estragar a pele, porque a pele só tem valor. Se você atirar no corpo do animal, você perdia valor, porque a pele ficava furada, você perderia o valor. E com esse conhecimento, o que ele passou a fazer? Ele também absorvia esses materiais, ele comprava esses produtos para repassar para a indústria, para processar, ou até para poder barganhar com outros fornecedores, troca. Aí eu passei o quê? Eu passei também a comprar essas coisas. Então você chegava lá com a saca de farinha, enfiava aquele funilzinho para ver a qualidade da farinha, se ela é marrom, se ela tem terra, se ela estava bem preparada, a qualidade do feijão, se o feijão estava sujo, se não estava. E aí por diante. Então ali eu tinha 2 funções. Uma como balconista e a outra como comprador, receptador das mercadorias que os clientes vendiam para poder comprar as mercadorias que eles vendiam. Uau. E às vezes era até na base da troca. Na base da troca. Às vezes eu já pegava, a pele que você me deu aqui tem R$10. Você tem R$10 de crédito. Exato. Aí ele me dá um quilo de batata, um quilo de óleo. Normalmente farinha não se comprava. Comprava óleo, coisas industrializadas, arroz que não se produzia na região. Então, isso você vendia. Gera o embrião do ecossistema. É do ecossistema, exatamente. Então você vendia. E ali o crédito chegava, sobrou? Tá, não sobrou, paga a diferença. E tudo bem. Eu, às vezes, pendurava para trazer a próxima pele. E você ali é adolescente. Adolescente, criança.
Eu tive, logo em seguida, eu fui trabalhar depois que eu me tornei famoso, que o povoado era pequeno e passei a chamar atenção. Eu recebi um convite de um empresário que tinha uma rede de lojas de tecido. E aí ele me levou para a gente fazer um projeto com essa idade, com 11 anos que eu tinha, que era o quê? Que era você, em vez do cliente vir às lojas e comprar as coisas e trocar, ele fez uma proposta que a gente iria até os povoados. Monta uma barraca, você quer comprar uma panela, eu vendo, você quer comprar uma toalha, eu vendo, e você quer vender sua pele, quer vender a sua farinha, nós compramos. Então você sabe. Acho que essa é a história do Tramontina, se não me engano. Eu não conheço a história. Se não me falha a memória, é o Tramontina, desculpa quem está assistindo se eu estiver falando besteira, mas me parece que começou assim, com uma história de ir comprar um martelo e voltar pro povoado, e alguém fazia uma encomenda de um outro item, e quando foi, ele começou a trazer um monte de coisa e começou a vender um monte de coisa. Tipo de um entreposto, né? Então a gente trazia isso aí com 2 caminhonetes, uma com as mercadorias para vender e a outra vazia. E quando voltava, uma vazia porque vendeu os produtos e a outra, ou as duas cheias de produtos que você havia comprado. E trazia para a cidade. Com isso você eliminou a necessidade e aí já começou o primeiro efeito da concorrência. Aquele concorrente que recebia o cliente já passou a não receber, porque eu ia até o cliente oferecer para ele o que ele vinha comprar. Então isso foi um sucesso fantástico que hoje, a segunda atividade, até hoje, se tornou a atividade principal dele e não mais vender confecções. Continua tendo as lojas de confecção, dividiu com o irmão hoje lá uma divisão e tocou a vida com a questão dos cereais. Hoje tem um baita armazém lá com uma central de distribuição para a região, é um negócio monumental. Uns 5 mil metros de área lá, que para lá é muita coisa. Para aqui não, mas para lá é muita coisa. E aí você chega ali na fase adolescente, época de faculdade, pensava em faculdade ou era uma coisa muito longe? Como é que era isso? Meu pai é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre que eu falo dele me emociono. Por quê? Porque meu pai, eu nunca vi um cara do interior assim com tanta visão. Semi-analfabeto. Trabalhou aqui na Matarazzo, em São Paulo, acho que 6 meses durante a vida dele. Na época da garoa de São Paulo, voltou, e o negócio dele era botar os filhos para estudar, colocar os filhos para estudar, custasse o que custasse. Tanto é prova de que todo o sítio que a gente tinha, nosso sítio era composto, tipo uma divisão de uma loja de departamento. Nós tínhamos uma área que a gente plantava só capim para os animais, uma outra só palma para a época da seca, porque a palma é a água do animal na seca do Nordeste. Lá tem uma árvore que chama juazeiro, que ela nunca morre, só que ela é cheia de espinho. Então você é a única árvore que o animal tem para mastigar, para comer. Então você tem que ir lá tirar todos os espinhos no final do dia, cortar um a um para deixar só o ramo, só a folha para o animal mastigar. Então isso era preservado. Então tinha uma área para plantar o milho, a outra para plantar o feijão e o outro para as melancias, para as coisas básicas que já era departamentalizado a fazenda. E isso, ao longo do tempo, meu pai foi desfazendo das coisas, foi desfazendo dos animais, para poder colocar a gente para estudar, porque não tinha renda. A renda era dali, cada bote que você matava, cada boi que você matava, transformava o dinheirinho da pele, da carne ou de qualquer outra coisa, e aquilo é que sustentava os nossos estudos. Mas como eu já comecei a trabalhar, isso já me deu um alívio, certo? Você vê o tanto, com essa idade eu já trabalhava, a ponto de um fiscal um dia ameaçar o meu patrão de fechar a loja dele, porque ele estava empregando uma criança. Ele falou, não tô criança, o pai desse... Ele falou assim mesmo, o pai desse rapaz não tem condição de pagar a escola dele, eu tô fazendo um benefício para ele. Mas o cara não entendeu, né? E criou um problema, aí ele me escondeu por um tempo, pediu para mim tirar as férias, e enquanto o fiscal estava enchendo a paciência dele, depois eu voltei e continuamos a vida normal. Mas eu sempre pensei, Marcelo, em estudar para ter uma vida melhor. Porque eu não encontrava outro meio que não fosse o de estudar. E aí... foi quando e aí como eu faço? Meu pai não tem profissão de nada. Meu pai era envolvido em política, participava muito de política. Aí ele queria que eu fosse estudar em Teresina. Por que estudar em Teresina? Não, eu falo com um deputado que é meu amigo, ele te arranja uma vaga lá na casa do estudante. Não, peraí. Seu pai, aquele semi-analfabeto, dono de sítio, com conexões, inclusive, com o deputado. Um deputado. O cara já era à frente na época, né? Político, por quê? Porque como ele era funcionário público do Ministério da Saúde, ele coletava o sangue para descobrir a doença de Chagas. Então ele pegava umas lâminazinhas, furava teu dedo, colocava e mandava aquilo para o Ministério da Saúde para fazer análise da região que tinha a doença ou não. Aí meu pai terminava conhecendo esse pessoal, porque o pessoal queria
dizer que era eles que tinham feito, que tinham colocado. E aí meu pai fez amizade com eles. Mas aí eu falei, não, pai, eu não quero depender de políticos. Tem uma coisa que eu não gosto de discutir a política, principalmente na nossa região lá. Porque lá é o seguinte, se você chegava com um caminhão de cesta básica, perguntava assim, você está lá na fila, era só o primeiro da fila, acordou 3 horas da manhã, Marcelo, quem você votou? Ah, votei no Humberto. Então você vai para o seu último da fila. Se sobrar a cesta básica, você come. Se não tiver, você vai para o não. Isso até hoje ainda acontece no interior. Então isso é muito malvado, é muito duro para as pessoas. E aquilo me incomodava. E aí o caminho que eu tomei foi o quê? Estudar em Petrolina. Meu pai, sem condição, fez um esforço desgraçado para me manter 1 ano em Petrolina estudando. Morava numa pensão. Aí falei, o que eu faço daqui para frente? Meu pai não tinha condições. Aí eu não comi. Aí na pensão morava um cara que era capitão do exército, que era casado com a filha da dona da pensão. Eu falei, eu vou ser militar. Aí eu conversava com ele, falei, eu vou ser militar. Aí fui matriculado no exército. Marcelo, que tristeza. Eu entrava, eu chegava, acordava meia-noite. O que acontece? Eu chegava, sempre a ceia acabava antes do almoço. Eu falei, não dá. Aí um belo dia, um colega meu estava na fila, falei, vamos atravessar a ponte e vamos para Juazeiro, porque lá tem a Marinha e não tem fila. E foi lá que eu fui para a Marinha. Fui para a Marinha, fizemos lá todas as entrevistas e tudo, fui parar em Salvador, na base naval de Aratuba. E foi lá que eu continuei meus estudos. Então eu já tinha terminado o ginásio, tinha feito o primeiro e o segundo ano em Petrolina, o primeiro ano em São Raimundo Renato, o segundo em Petrolina, e fui fazer o terceiro ano colegial em Salvador. Em Piripiri, na periferia, que a base naval ficava pertinho. Então você pegava ali, o ônibus da Marinha te trazia até o povoado ali, até Paripe. Paripe você pegava o trem e ia para a escola. Isso era feito todo dia. Como eu não tinha onde dormir, tinha que voltar para a base. 11 horas, meia-noite, eu estava chegando na base de novo para poder dormir no quartel e ficar lá. E essa vida foi por 1 ano e meio. 1 ano e meio quase. Quando eu terminei, eu fui o terceiro colocado da escola. Porque uma coisa que eu falo até no meu livro, eu escrevi um livro que chama Determinação, Histórias do Executivo do Sertão. E uma das coisas que tinha lá era o seguinte, como que eu faço para poder continuar estudando? Então eu fiz muita amizade. Meu chefe era o senhor Onésio Santana, lembro o nome dele até hoje. Eu fui o único militar, talvez, um dos poucos militares, que tinha como chefe um civil de carreira da Marinha. Ele era civil, ele era um funcionário civil da Marinha. Esse cara me deu todo o apoio. Esse senhor me deu todo o apoio. Cheguei para ele e falei, olha, eu estou a 3.000 quilômetros de casa, minha família não tem condição, e eu quero ser metido da escala de serviço, porque não dá para me dar a escala de serviço a cada 48 horas. Vou perder, não vou atingir o índice necessário na escola para poder passar. Me enrolou 1 semana, mas depois veio lá, não tirou só no... Eu falei, você pode tirar na semana, eu dou plantão sábado, domingo, não tem problema. Fazer uma troca. Aí ele falou, não, você pega e me tirou o ano inteiro. Até as férias, tirou o ano inteiro. Foi lá, falou, como ele era secretário do comandante-geral, lá era da gente coordenava toda a comunicação da Marinha lá, documentos confidenciais, secreta, nossa sala era protegida, né? A gente entrava lá só com... Naquela época não tinha senha e tudo, mas era tudo reservado para a gente entrar. Ele me conseguiu, foi assim que eu terminei o colegial. E aí, eu tive esse privilégio de trabalhar na Secretaria Geral da Base, porque eu fui o terceiro colocado da escola. E o que eu falo do meu livro é exatamente isso. Eu nunca estudei escolas de renome, mas sempre procurei ser um dos melhores das escolas que eu frequentei. Sempre estava entre os 3 primeiros, todas elas, sem exceção. Eu estudei aqui na Campos Sales, meu filho tem 33 anos de idade. Ele fala, pai, você tem certeza que essa faculdade existe? Eu estudei na Campos Sales, na Lapa. Aí ele fala, por quê? Porque eu não acho na internet. E não acha mesmo, porque está lá colégio, Campos Sales e faculdade. Ele começa com colégio, não como faculdade. E outro dia, para minha satisfação, encontrei um headhunter aqui, que a gente estava conversando, e ele estudou na Campos Sales. Falei, meu filho, tem alguém que se formou na Campos Sales, não foi só eu. E aí começou, mas nunca tirei isso da cabeça de estudar, né, Marcelo? Tem que estudar, não tinha jeito. Aí, como eu fui e me comportei muito bem, meu chefe falou com o comandante que queria que eu continuasse na Marinha. Não como militar. Como militar eu não optei, porque só tinha 2 alternativas. Ou era oficial,
eu queria ser oficial. Se não fosse oficial, eu não ia ficar, porque eu não ia sobreviver com o salário de um soldado. E eu estava fazendo curso para entrar na academia no Rio de Janeiro, na Academia da Marinha lá, que forma oficiais. No último dia, eu estava de plantão, eu tinha que sair 6 horas da base para ir fazer a prova às 8 horas. E o meu colega que me rendia, ele não chegou. E eu, naquele desespero, ansiedade, você subia a cancela e descia a cancela para os carros entrarem. E nessa de descer a cancela, eu baixei a cancela em cima do meu dedo, esse dedinho aqui, ó. Ele cortou, ele abriu. Nem sangue saiu, morreu, acho que nem sangue saiu na época. Aí fui para a enfermaria, saí 10 horas. Também não sei se eu ia passar ou não, mas o último dia de prova eu terminei perdendo a prova e não tive como refazer uma segunda oportunidade. Aí ele me ofereceu para continuar como civil na Marinha. Eu fiz as contas e falei, não, eu quero ir embora. E como todo nordestino, adivinha? Peguei a mala, Voltou para casa. joguei um ônibus. Não, eu falei, voltar para o Piauí? Jamais. Por quê? Minha família não tem condições. Meu pai não vai me ajudar nada. Eu vou ser mais um lá. Eu vou voltar. Peguei um busão e fui parar no Rio de Janeiro. Peguei um pouco do dinheiro que tinha recebido da Marinha lá e disse, não, vou tocar. Quando eu desço no Rio de Janeiro, meu amigo, hoje a rodoviária lá é fantástica, mas na época que eu cheguei lá, em 79, você imagina aquilo ali como que era. Que eu desci, falei, o quê? Não, tô fora. Vou continuar mais um processo. Vou para São Paulo. Eu só mudei de ônibus. Sério? Só mudei de ônibus. Cheguei na Estação da Luz 3 horas da manhã, depois de 2 dias viajando, sem tomar banho, sem nada. Só que aí, cheguei, pouco dinheiro, ainda tinha um restinho de dinheiro no bolso, e para onde eu vou? Eu tinha um tio que eu sabia onde ele morava. O nome da rua, mas não lembrava o número. Hoje não tinha telefone naquela época para me ligar. Marcelo, qual é o número da residência? Pai, qual é? Nada. Peguei um táxi para gastar o resto do dinheiro e fomos na rua, bati de porta em porta. Só que, pô, periferia, você sabe como é que é. Uma casa é 4, é 5. Então não é uma só, né? Você chega ali, a do fundo, a do meio, a de cima, cada um é um morador diferente. Marcelo, eu fiz a rua inteira, já estava desesperado. Faltavam 3 casas para terminar a rua. Aí cheguei, parei, desci do táxi, perguntei pro senhor, você conhece fulano de tal? Tem 2 filhos que chamam assim, sabe? Ela falou, não conheço não. Aí a menina dela, de 9 anos, falou, mãe, é o vizinho aqui de frente, que mora ali em cima. Eu vou lá com você. Aí a menina me acompanhou, tocou a campanha, era a casa do meu tio. Foi assim que Sua salvação. Foi assim que eu me achei em São Paulo. E esse tio te conhecia? Vocês... Conhecia, foi que me acolheu, fiquei na casa dele 30 dias, arranjei emprego na Setenco Engenharia, quem passa ali na Anhanguera, Setenco Engenharia, tinha a Setenco, não, antes foi a Expresso Araçatuba. Meu primeiro emprego em São Paulo foi na Expresso Araçatuba, para emitir conhecimento rodoviário para poder levar as notas fiscais. Foi meu primeiro emprego em São Paulo. E aí eu fiquei lá por 90 dias, porque o emprego era o seguinte, você entrava de manhã, depois você tinha que comprar todo dia 2 sabonetes para tirar o carbono que ficava na tua mão, a roupa, você tinha que gastar o dinheiro que você ganhava, gastava com limpeza para poder se livrar de tudo aquilo. Aí, com 30 dias, falei pro meu tio, com 90 dias, falei, meu tio já tinha recebido meu salário, cheguei para ele, olha tio, eu vou morar numa pensão, pelo menos eu alivio a pressão aqui, você já tem outros primos meus que você apoia. Ele falou, não, se você estivesse voltando para a casa do seu pai, eu pagaria a passagem, lhe daria tudo, mas para sair da minha casa para morar em pensão, não, você se vira e você vai. Eu falei, tá bom, paciência, fazer o quê? Fui lá embaixo, peguei um táxi, e lá era o seguinte, onde ele morava era o seguinte, se tivesse chovendo, meu amigo, você subia 2 metros, escorregava 1. Então era complicado para você fazer, mas não desisti. Aí cheguei lá na pensão e falei pra mulher, olha, eu tinha acertado com a senhora que ia pagar 30 dias antes, não tenho dinheiro, gastei metade do dinheiro para trazer o táxi porque meu tio não trouxe, então eu só tenho dinheiro para 15 dias, vou lhe pagar 15 dias, se daqui 15 dias eu não lhe pagar, você joga minhas coisas na rua e tudo bem, toca a vida, não se preocupe comigo não. E foi assim que a gente foi trocando. E aí fui trabalhar, depois fui para a Setenco, aí na Setenco eu fiz o vestibular para Ciências Contábeis, foi aí que começou minha carreira acadêmica. Aí eu fiz... Quer dizer, aquela história do vendedor do varejo ficou meio que suspensa naquele momento. Suspensa naquele momento, porque a prioridade era estudar, certo? Era qualquer emprego desde que garantisse meus estudos. Mas não demorou muito, já vou falar que eu voltei para o varejo, né? Incrível. Aí, o que aconteceu? Comecei a estudar. Contabilidade? Contabilidade. Por alguma referência de alguém? Não. Contabilidade? A contabilidade por uma razão. Eu falei, se der tudo errado na minha vida,
eu posso ser um contador para fazer imposto de renda, porque naquela época o contador ganhava dinheiro fazendo imposto de renda. Hoje não é mais, você faz tudo eletrônico e tudo. Mas naquela época era... Precisava, e ninguém sabia. Então você preenchia imposto de renda, ganhava, cara, tudo em papel, formulário, você tinha que preencher e escrever. Falei, eu vou por aí. É uma forma de eu me garantir, me prevenir. Aí fiz o vestibular, depois fiz administração financeira, pós-graduação em administração financeira. Aí quando eu terminei a faculdade... Fui trabalhar numa empresa. Primeiro eu trabalhei na Abril Cultural, nesse trânsito. Trabalhei na Setenco, depois fui trabalhar na Abril Cultural. Na Abril Cultural eu convivi, aprendi muito na Abril Cultural. Primeira vez que eu ouvi falar de governança corporativa, de tudo, porque naquela época o fundador da Abril faleceu. Faleceu, não tinha falecido ainda. Ele estava fazendo a cisão da empresa para os dois irmãos, que é o Robert e o Easter Siebert. E na época o Robert ficou com a parte cultural e o Richard ficou com a parte cultural e o Robert ficou com a parte editorial. Então lá eu ia almoçar, convivi com o Sérgio Piscinini, Juca Kifuri, que trabalhava na Placar. Esses caras eu conheci quando eu tinha 19 anos. Quando eu tinha 19 anos eu estava lá almoçando no restaurante, na fila, às vezes pegando lá para pegar o bandejão. Eles estavam lá junto com a gente. A gente está falando do que? Anos o que? 80? 79, 80. Então, às vezes a gente sentava na mesa, conversava com ele, eu pedia conselhos para ele do que fazer, e aí fui tocando a vida. Quando eu terminei isso, eu fui trabalhar na Danone. Trabalhei na Danone 6 meses, e aí, a Danone tem uma história interessante, né? Porque o cara que ia ser meu chefe, o rapaz que ia ser meu chefe, ele me entrevistou inicialmente, mas não me aprovou. E o chefe dele, acho que ninguém passou nos testes que eles aplicaram lá, me chamaram de novo na segunda chamada. Aí na segunda chamada ele já não estava mais na entrevista, já era o chefe dele com o RH junto. E eu lembro da primeira pergunta que o rapaz fez, o rapaz do RH. Ele falou, o que você achou do teste? Eu falei, você quer que eu seja sincero? Uma porcaria. Falei direto, assim, na lata. Mas por quê? Eu falei, porque se eu me candidatei aqui para ser assistente contábil. Se o teste não reflete... Se alguém responder 60% do que vocês colocaram, contrato como gerente que vai ser um excelente gerente. Acho que eu ganhei emprego aí. Porque aí eu falei a verdade para eles. E aí eles perguntaram outras perguntas e tacou. Fui contratado. Aí a história da vida. Eu saio, meu chefe me recebe lá, contra imposto. 6 meses depois, meu chefe sai, vai embora. Esse cara me ligava todo santo dia para ir trabalhar com ele. Numa empresa que chama Karcher, que é aquela empresa de lava-jato de alta pressão. Você tem as maquininhas para poder tirar. E aí ele me encheu tanta paciência, até que um dia eu falei para ele, tá bom, você me paga o dobro do que eu tô ganhando aqui, eu vou. E quero uma função de supervisão. Ok. Ele, eu tô fechado. Aí fui para lá. Mas aí depois o cara não era tão honesto quanto eu imaginava, né? Teve alguns problemas lá com a empresa e foi desligado da empresa, certo? E aí com esse desligamento, eu terminei trabalhando direto com o presidente da empresa. E foi aí que eu evoluí. Aí surgiu o varejo na minha vida. De novo, o Carrefour estava recrutando trainees na época e eu me candidatei. Aí, primeiro foi para encarregado de setor. Nessa época o salário não era atrativo, porque o meu já era melhor. Demorou mais uns 3 meses, me convidaram para trainee a gerente de departamento. Aí já era o departamento financeiro. E aí eu fui. Comecei minha vida em 95. Primeiro dia de 95. No Carrefour. No Carrefour. Onde recomeçou a sua carreira no varejo. No varejo. Aí eu era gerente administrativo financeiro da unidade de Pinheiros, que hoje foi transformada, que está lá aquele prédio fantástico. E nisso, o que aconteceu? Durante esse período, o pessoal percebeu que eu gostava do negócio da operação. Eu não parava no escritório, eu estava assim, na loja, dando palpite, abrindo, fechando loja, estava lá. Aí um dia me chamaram, falaram, você não quer estagiar na área comercial? Aí quando estava tudo certo para mim ir para a área comercial, a Sendas, antes de ser vendida para o Pão de Açúcar, me convidou para ser diretor de loja. Aí começou de novo, aí voltei para o varejo efetivo. E aí começou minha carreira no varejo, aí depois fui para o Pão de Açúcar depois. Quer dizer, você entrou pelo braço financeiro
mas depois foi para a operação. Da operação fui para o Pão de Açúcar, depois das Sendas, fui para o Pão de Açúcar antes de adquirir as Sendas ainda era independente. Fui para o Pão de Açúcar, tive o prazer de ser entrevistado pelo Abílio, foi ele que me contratou na época e ele falou para mim, ele fez 2 perguntas para mim só. Isso que eu contei para vocês agora, eu contei metade do que eu contei para vocês. Ele falou, só a sua história já vai fazer eu contratar você. Foi a primeira frase dele. A segunda foi o seguinte, ele falou, eu tenho 2 problemas aqui. Eu tenho um que o trem descarrilhou inteiro e tem um que descarrilhou metade dos vagões. O que você prefere? Eu falei, o que descarrilhou inteiro, porque se eu colocar um vagão no trilho, eu já estou evoluindo, certo? E aí eu fui trabalhar na loja de Campinas, que era o primeiro hipermercado do Grupo Pão de Açúcar em Campinas. E a empresa tinha dado um prejuízo na época significativo. E ali foi onde eu descobri que eu era bom, digamos assim. Não, modesta parte, foi ali que despertou. Porque eu peguei uma empresa complicada, uma loja complicada, revertemos o resultado e graças ao quê? Ao envolvimento do time. O time não tinha mais um time dividido, era comigo. Ainda fui mais longe. Fiz um jantar com todas as esposas dos gerentes da época e falei para elas quais eram os objetivos nossos dentro da loja. E eu precisava do apoio delas porque a loja, senão o marido delas não teria um emprego no futuro. Rapaz, não é que deu certo? Isso se tornou... Elas iam fazer compra na loja e me encontravam. Já falei com meu marido ontem, ele tá junto aí. Se não tivesse, me avisa. Quer dizer, desse tipo de brincadeira. Eu sempre gostei dessa história da empresa, de alguma forma... trazer a família do colaborador para dentro do jogo. Porque, especialmente nas classes menores, início de carreira ou aqueles realmente assalariados, é muito fácil ele trocar de emprego por R$500. Lógico. R$500 faz muita diferença para quem ganha o salário mínimo, você concorda? É metade, é 1/3 do salário mínimo. Então, como é que eu faço para esse cara continuar comigo e não trocar de emprego por qualquer situação? A esposa, o cônjuge em casa, os filhos... Papai, não vai não, papai. Ali você é alguém. Ali o dono falou bem do senhor pra gente. Né? Toda vez que eu tive a oportunidade na minha carreira de encontrar com uma esposa, um familiar de um colaborador meu, como eu fiz questão de elogiar esse colaborador pra família. Nunca colocaram, ele é meu funcionário. De forma alguma, ele é meu colega de trabalho. Nós somos companheiros, nós fazemos parte do mesmo time. E seu pai é sensacional ali na empresa. Quantas vezes depois esses colaboradores vieram falar comigo chorando? Marcelo, aquilo que você fez, você não precisava fazer, mas aquilo que você fez pro meu filho, um pai é um super-herói pro filho, cara. E muitas vezes eu tinha colaboradores que eram mais velhos do que eu. E como é que um filho pequeno ia entender? Ué, mas esse rapaz novinho é seu chefe, pai? Ele não precisa ouvir isso. Basta eu falar que o pai dele é um herói, que eu gosto de trabalhar com o pai dele e tudo. Eu ganhava esse colaborador pra empresa. Isso é a ideia do time. E isso tem que ser... Porque esses dias eu estava conversando com um amigo na empresa, nós conversamos, falou, a minha empresa, não sei o que aconteceu, cara, os caras se dividiram, cada um nas áreas ficou se brigando. Eu falei, falei, tua empresa, hein? Cuidado. Porque o técnico, ele é o líder. O goleiro precisa do centroavante. Sem dúvida. Ponto final. Não tem jeito. Não tem, o goleiro precisa do centroavante. Tem plano B, é aquilo B. Mas tem goleiro marcando gol todo dia, né? Você sabe que isso veio da experiência. Quando eu fui sair do Pão de Açúcar, que fui para a Senda e me tornei diretor de loja, eu não tinha experiência. Eu era da área administrativa. Quando meu chefe me chamou para jantar e falou, você vai ser diretor de loja, eu falei, você ficou louco ou não? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não sei a diferença entre um extrato de tomate e um molho de tomate. Então como é que você vai me cobrar as coisas? Ele falou, não estou precisando isso que você falou, que o Humberto falou. Eu não estou precisando de técnico, eu tenho. Na área de mercearia, no bazar, no eletro, eu preciso de um animador. E foi lá que eu descobri que eu tinha essa habilidade. Então, quando eu vim para o Pão de Açúcar, eu apliquei isso de imediato nessa loja que tinha essa dificuldade. E todo mês que a gente batia uma meta, não foi só o envolvimento com as esposas. Toda vez que batia a meta, as esposas tinham um jantar garantido. Para elas, só elas. Entendeu? Os maridos não iam trabalhar e elas iam. Isso foi um negócio que repercutiu muito na empresa. Pra você ter uma ideia, a gente saiu de um prejuízo naquela época, por exemplo, em torno de 5 milhões para 6 positivos, entendeu? Você deu o dobro do resultado. E com um cara jovem na função. Eu era uma pessoa ainda iniciando a carreira. Quanto tempo você passou? Fiquei 17 anos no Pão de Açúcar. Uau! Fui de tudo no Pão de Açúcar. Fui regional,
implantei o primeiro hipermercado no Brasil 24 horas. Eu fui viajar pela empresa, fui para Chicago, na feira, antigamente tinha feira de supermercado, que não era NRF, encobriu Chicago para o varejista brasileiro, mas a feira continua acontecendo e é um excelente evento. Eu fui, aí, quando eu voltei de viagem, o Abílio foi visitar a loja que eu estava, eu era diretor na loja de João Dias. E ele perguntou, o que você achou de interessante lá nos Estados Unidos? Eu falei, Abílio, jovenzinho, né? Falei, Abílio, que legal aquelas lojas 24 horas. Você pode ir lá comer uma pizza, tomar uma cerveja, porque tem as lanchonetes nas lojas. Eu falei, fantástico aquilo, eu achei aquilo fantástico. Ele não falou nada, simplesmente foi embora, isso no sábado. Na segunda nós tínhamos uma reunião, o comitê lá, então, e os diretores de loja naquela época de hipermercado participavam, porque eram 6 lojas só. Então a gente participava da reunião também. Nas cadeiras do fundo assim, mas estava lá. E aí ele chegou, olha, eu te visitando a loja do Orlando no sábado, e ele me deu uma ideia, e eu quero que vocês apliquem. Nós vamos transformar a loja da João Dias em 24 horas. Ele não falou nada comigo. Ele simplesmente jogou na mesa. Aí eu falei, Abílio, já que vamos transformar a loja em 24 horas, dá para mim fechar ela no domingo às 6 da tarde? Pelo menos pro pessoal, pra gente recompor a loja. Ele falou, você não entendeu. 24 horas é pegar a chave, jogar no rio e esquecer a loja. Fechar. E foi aí que nasceu o hipermercado 24 horas. O Jean Duboc, que depois viria a ser meu chefe no Pão de Açúcar, que era presidente do Carrefour na época, eu não conto as vezes que eu fotografei o Jean Duboc lá no estacionamento, contando os carros que entravam no domingo, que a loja era 24 horas, não abria domingo, então nós ganhamos 2 coisas. Nós ganhamos o domingo e a 24 horas. Você imagina a loucura que foi. A loja saiu de um faturamento, triplicou o faturamento no primeiro mês. Então você imagina estrutura, gente, atendimento, o inferno. E a logística disso. Né? Tudo isso. Depois você não andava. Você chegava os caminhões, você... Não tem aquele dia de reposição, de limpeza de loja. É igual hotel. Tem que fazer tudo sempre. Até aprender a trabalhar, botar no sistema livre, tempo. Aí pronto. Aí daí eu fui promovido a regional, fui regional aqui, mas sempre atuei fora de São Paulo, Nordeste inteiro. Nordeste. Tudo que... A Cidinha, que era a nossa diretora de recursos humanos na época, ela fala que é o seguinte, o Orlando, onde tem dor no Pão de Açúcar, manda o Orlando pra lá. Era assim que foi tratada. Uma vez ela me apresentou num evento e falou, isso aqui é o cara que o Pão de Açúcar... Resolvedor de problemas. Onde tem dor, ele manda o Orlando. Aí depois de 17 anos, no projeto, quando eu saí lá, eu era diretor da bandeira Compre Bem. E aí nós entramos numa rota de colisão. Por quê? Porque eu tinha uma visão do cliente, eu vivia aquilo ali, né, o tempo todo, e aí nós íamos transformar a bandeira por uma economia de custos, mídia, esse negócio todo. E na época, a diretora que ia assumir a função questionava muitas coisas do que a gente estava fazendo. Aí um dia eu tive uma baita discussão, né, dizendo o seguinte, olha, você fica falando essas coisas, então me dá o dinheiro que você vai gastar aqui para transformar, com metade dele eu aumento a venda maior do que o que você vai aumentar aqui. Eu acho que não gostou, isso gerou um clima desagradável, e aí não demorei muito tempo, antes de terminar a virada... O desafio era muito grande. O atrito era muito grande, eu terminei saindo. E quando eu saí do Pão de Açúcar, eu fiz uma opção. Eu queria sair um pouco desse mundo corporativo. Queria ir para as empresas menores. E por incrível que pareça, eu dei sorte. Por quê? Porque eu estava... Antes de eu sair do Pão de Açúcar, com 6 meses, eu fui almoçar com um colega meu aqui na Vila Olímpia. Cheguei lá e encontrei o Sidney Pedrosa, que era dono do DB em Manaus, que foi lá visitar meu colega que prestava serviço de engenharia para ele. Aí eu falei, pô, vim almoçar com você tem visita? Eu fui embora. Ele falou, não, vamos almoçar, todo mundo junto. Aí fomos ali, no self-service. Aí ele estava entusiasmado porque ele ia mudar o sistema, logístico, ia sair de um depósito de 5 mil para 40 mil, porque ia crescer, expandir. Centralizar. Eu falei, Steve, não faz isso de uma vez, faz isso gradativo. Aí ele não gostou muito, a gente estava conversando, aí ele falou, por que você fala isso? Eu falei, porque olha, eu já tive experiência, fui eu que patrocinei a centralização da logística do Pão de Açúcar e isso dá trabalho. Eu não faria assim. Aí ele não gostou, quando eu vi que ele não gostou, eu falei, tá bom, eu não sou seu consultor, você tem uma empresa habilitada, canadense, que foi que tinha contratado uma empresa com know-how, eu falei, tá bom, então desejo boa sorte para você. Eu saí do Pão de Açúcar no dia seguinte, aí recebi um telefonema dele. Porque meu colega falou que eu tinha saído do Pão de Açúcar, aí ele perguntou se não queria trabalhar. Não cobriu trabalhar.
Pediu se eu queria visitar Manaus para conhecer a loja dele. Aí fui. Cheguei lá e mandou o motorista pegar 7 horas no hotel. Visitamos todas as lojas. No final do dia, 5 horas da tarde, ele me recebeu. O que você achou das lojas? Eu falei, tirando o FLV o resto e a mercearia, o resto da tua loja precisa de... Tá na UTI. Encontrei até Teriarã nos peixes. Falei isso pra ele. Ele olhou assim, falou, o que você precisa para trabalhar comigo? Falei, eu não vim aqui preparado para poder negociar para trabalhar para você. Eu vim aqui conhecer tuas lojas e conhecer Manaus. Você tem meia hora. Entra ali na sala de reunião, faz uma proposta para mim e traz aqui. Aí me colocou na sala de reunião, coloquei lá os itens, tudo a proposta. Aí ele pegou o papel, olhou. Deu 36 itens, somando transferência, moradia. 36 itens. Aí ele olhou assim. Tá tudo aqui? Esqueceu de alguma coisa? Não, eu falei, não, tá tudo aí. Ele falou, tá bom, quando você começa? Eu falei, meu Deus do céu, foi a negociação mais rápida que eu fiz. Você começa a achar até que errou na renegociação. Não, porque eu tinha considerado, eu tinha um salário de executivo no Pão de Açúcar, 15 salários por ano, um monte de bônus, outras coisas. E eu levei em consideração tudo isso na hora de fazer a proposta para ele. Eu jamais imaginei que ele iria aceitar a proposta. E aceitou de cara. Ele falou, só tem um problema. Quando você pode começar? Eu falei, eu nem assinei as atas, que eu era diretor estatutário no Pão de Açúcar. Eu falei, eu nem assinei as atas todas ainda. O jurídico já tá me chamando para me ir lá assinar as atas antes de eu ir embora. As atas atrasadas. Aí ele falou, mas eu também vai ser bom, porque eu vou sair de férias mesmo. Então, você começa daqui 30 dias. Daqui 30 dias eu tô lá. Adivinha onde ele vai me esperar? No CD. 7 horas da manhã. Mandou o motorista me buscar lá no hotel. Encontrei com ele no CD. Cheguei lá, o que você tá fazendo aqui? Aí ele começou a mandar. Que o CD não estava funcionando, que ele tinha dispensado a empresa, que não conseguia separar as mercadorias no sistema, que não ia mercadoria para as lojas, que ele tinha que ligar 2 horas da manhã pro gerente da loja para ir abrir a loja para poder receber um caminhão que conseguiu montar. Aí contou toda a história da empresa e tudo. Aí foi que eu conheci a empresa, na verdade. Foi aí. Ele ficou meio-dia, das 7 ao meio-dia. Ele só saiu meio-dia para almoçar. Aí ele falou, quando estava para umas 11h30, ele falou, onde você acha que eu devo colocar você na empresa? Eu falei, onde é que você tem o maior problema? Eu falei, meu maior problema está aqui. Eu falei, tá bom, então me deixa aqui. Eu já estou aqui mesmo, fica aqui mesmo. Mas ele fez proposital, porque até o hotel que ele reservou dava para mim ir a pé pro CD. Entendeu? Acho que ele já estava pensando em me deixar no CD mesmo. Acho que essa pergunta foi só para confirmar. Aí ele falou, daqui 30 dias eu te ligo. Daqui 30 dias nós conversamos. Não é que ligaram, foi daqui 30 dias nós conversamos. Mas eu quero que você me faça um diagnóstico da gerente, da logística, tarará. Tá bom. Passou 29 dias, ele nem sequer ligou, nada. Falei, o cara esqueceu de mim aqui. Será que eu vou receber meu salário no final do mês? Porque o cara nem deu um sinal de vida. Empresa familiar, tá tudo na mão do dono. Então, eu falei, quando foi no 30º dia, a menina do CD lá, a gerente falou, o Sidney pediu pra você ir amanhã lá no escritório dele. Aí eu liguei pra ele, falei assim, eu vou no escritório, mas eu quero que a menina do CD vá comigo também, a gerente do CD. E aí, eu mandei ela fazer uma preparação de uma apresentação pra ele. Cheguei lá e apresentei, falei, Sidney, é o seguinte, não pense em trocar ninguém agora. Antes dela entrar, eu falei, não pense em trocar ninguém vai fazer o que você quer aqui. Você pode contratar o cara peso de ouro, pagar o que você quiser. O cara não vai fazer trabalhando do jeito que você trabalha. A melhor pessoa que você tem nesse momento, investe nessa menina que tá aí, e eu apoio ela no que precisar e estruturação do sistema para poder a gente andar o negócio. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Só que eu já quero também sair daqui pré-aprovado alguns treinamentos para ela, de comportamento, de tudo, atitude, e de abrir um pouco a mente dela, que ela tá aqui 20 anos na empresa, atrofiada, porque você atrofiou ela. Você não deu oportunidade para ela pensar, você sempre desconfiou da capacidade dela. E não é que deu certo, rapaz. Aí, 30 dias, ele falou, até o que eu vou mandar esse treinamento, vou mandar minha secretária também para ver se esse treinamento você vai fazer é bom. Aí fez, a menina adorou, ele botou o filho dele para fazer e vice-versa, e virou. E aí eu virei um grande... Aí fiquei lá. Fiquei um tempo, 90 dias lá a gente deu uma organizada, já deu para as coisas começar a fluir, receber mercadoria. Aí me entregou o supermercado, falando, você agora vai cuidar também do supermercado. Aí ficou mais fácil, porque eu já cuidava do CD, já abastecia, já facilitava tudo. Aí foi minha primeira vez. Aí na segunda vez ele entrou no negócio de... Aí antes disso, surgiu a Pets.
o Sérgio Zimmermann, nós havíamos viajado para a Europa, ficamos 15 dias tomando vinho, jantando e visitando loja de varejo. E aí o Sérgio se identificou com o meu conhecimento. Quando ele foi vender a empresa, ele me convidou para trabalhar. Aí me convidou num primeiro momento, o salário não chegou onde eu queria. Falei, não, Sérgio, deixa eu ficar lá no DB, estou bem lá, estou tranquilo. Aí depois ele fez uma proposta, quando o fundo já tinha, acho que, assinado uma carta com ele, ele fez uma proposta mais agressiva. Aí eu vim e participei da transição da Pets pro fundo. Ficamos lá, eu na época era responsável pela operação, pela logística, pelo e-commerce, tirando o financeiro, o resto era comigo. Certo? E o marketing. Expansão e marketing tinha uma diretoria, financeiro tinha uma outra diretoria, e tinha o restante que sobrou, ficou comigo. Tinha 13 lojas só. Em um ano nós fomos para 20 e poucas lojas, 23 lojas, para poder acelerar e a valorização da empresa. Nisso você saiu de São Paulo, foi para Manaus, de Manaus voltou para cá. Voltei para cá. Aí quando eu saí da Pets, fui aventurar no Lopes, mas não me adaptei, fiquei 6 meses no Lopes, foi uma passagem rápida. O Pedro, que é um dos sócios do Lopes, que é um cara que eu admiro muito como executivo, eu acho que ele é um cara, é o tipo do cara que eu gosto de trabalhar com ele, mas o restante do ambiente da empresa, naquele momento, não foi o ideal para mim, e aí eu terminei não me adaptando e pedi para sair. Aí o Ciro descobriu que eu estava de novo, tranquilo, me liga. Orlando, inventei de construir um shopping aqui, estou construindo um shopping. Inventei não, porque ele sonhava aquele shopping. E eu não estou cuidando das lojas, eu preciso de alguém aqui para ajudar meu filho a cuidar da loja. O filho tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, certo? Sem conhecer nada de loja, de estudado fora a vida inteira. Chegou e falou, você vem aqui, me ajuda meus filhos aí. E ele trouxe um rapaz que estudou junto com ele. E mais um outro de TI também, que era americano. Um albanês, um americano e ele, os 3. Eram os caras que o Cid imaginava que ia tocar a empresa. Aí nesse período eu fiquei lá ajudando ele até construir o shopping. Aí eu falei para ele, ó, dessa vez eu não venho nada, eu venho aqui, vou te ajudar, na hora que você terminar a construção do shopping. Aí inaugurou o shopping, eu vim embora. E aí fui trabalhar na rede Big Bang, que era do BTG na época, que depois que eu saí, 1 ano e meio depois pediu recuperação judicial e faliu, que era 250 lojas de farmácias no Norte e Nordeste. Certo? Você tinha lá Belém do Pará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, você tinha todo esse processo. E aí foi toda a minha experiência praticamente depois que eu saí do Pão de Açúcar, foi em empresas familiares. Pets familiar, Lopes familiar, DB familiar. E a Big Bang eu fui lá para substituir o dono, porque o banco tinha comprado. Ele ficou um período ainda, fazia parte do processo e eu tinha que fazer a substituição. E o banco já tinha testado vários executivos e os caras não conseguiam conviver com a família, aquele atrito familiar que você sabe o que é. Não é que é o atrito, é que as empresas familiares têm o seu jeito de administrar, que eu admiro muito e sou fã disso. Você tocou num ponto, eu queria que você abordasse um pouco isso mais à frente, porque tem muito empresário que está nos assistindo aqui, empresas familiares. E empresas familiares, em algum momento, tem que tomar uma decisão. Vai passar pelo processo sucessório, os herdeiros vão assumir, nós vamos vender isso para alguém, vamos fazer um IPO, uma fusão, uma aquisição. Uma das opções é uma venda para o fundo. E às vezes essa venda pode ser parcial ou completa. Tá? E um fundo entrando numa empresa é diferente de uma outra empresa concorrente comprando você. Né? Uma outra empresa que te compra está no mesmo segmento, está no mesmo mercado, vai ter ali o aculturamento, mas conhece o jogo igual você. O fundo não conhece. O fundo está comprando numa aposta daquilo de gerar dinheiro para que depois ele também venda para frente. Como foi essa experiência com o fundo? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma observação, uma opinião particular minha. Se tivesse uma empresa de varejo hoje, eu não buscaria um fundo para ser meu sócio. Porque o fundo é isso que você falou. Investimento de curtíssimo prazo, resultado imediato, e isso você destrói valor e não agrega valor. A Pets sobreviveu porque o Sérgio ficou lá. Pets não saiu do comando da empresa, ele era o presidente da empresa, continuou sendo o presidente da empresa, então mesmo que tivesse o fundo, ele estava ali dando as retas finais, discutindo ou não. Então eu atribuo o sucesso da Pets à permanência do Sérgio. Eu convivi na Big Bang, por exemplo, com o banco, que era o investidor. E meu coordenador lá na época, eu sempre fazia reunião que ele dizia o seguinte, olha, qual a diferença de você operar um fundo ou um banco e operar o varejo? Se eu entrar agora num banco, numa agência bancária e tomar 100 mil reais emprestado, com quanto eu saio no bolso?
Nada. Zero. Eu tenho um crédito lá que vou utilizar. Mas, se eu entrar na farmácia, quiser uma papinha da Nestlé lá, de morango e só tem de maçã, esquece, eu não vou comprar. Eu vou atravessar a rua, vou na outra farmácia e vou comprar. Se eu chego lá com a receita, tem 4 medicamentos e eu só tenho 2, eu não compro 2. No mercado, às vezes eu vou lá, não tem o óleo que eu quero, não tem o azeite que eu quero. No primeiro momento, eu levo um azeite temporário para voltar a comprar depois aquilo que eu consumo normalmente. Então, o fundo, o que eu sugiro para as empresas familiares e o que eu estou vendo é o seguinte: constitua uma governança, certo? Traga conselheiros independentes que possam ajudar você a construir. Porque qual é a vantagem que eu vejo na empresa familiar? É o DNA. Porque a empresa familiar ela pensa na perenidade. O fundador está pensando no bisneto, certo? Nas outras empresas, o fundo põe o executivo lá para o cara virar de ponta cabeça, valorizar, vender, pôr dinheiro no bolso e ir embora. Essa é a diferença fundamental. Então, por isso é que eu passei a gostar muito do conceito de se trabalhar em empresa familiar. Por quê? Porque ali você tem um propósito que dificilmente os fundadores fogem disso. Há tão prova disso que mesmo quando eles vendem a empresa não está tão bem, sei lá, vendem, eles voltam de novo e fazem de novo um novo negócio e aparecem no mercado. Isso no varejo, não digo em outros setores, mas no varejo isso é essencial, certo? Porque aí você passa a pensar no estoque, na gestão de caixa e não no cliente. E aí é onde você se perde ao longo do tempo. Então, essa é a recomendação que eu dou. Inclusive, agora eu estou começando como conselheiro em uma empresa de varejo que está por esse caminho. Está formando o seu conselho, contratou uma empresa para dar consultoria, para estruturar o conselho e está formando o seu conselho, que eu acredito muito no projeto, por isso que eu fui fazer parte dele, entendeu? Então eu acredito que o caminho, o que eu teria aqui para dizer para as empresas familiares são isso. Porque, por exemplo, muitas vezes eu sentava com o Sidney no DB, a gente tinha liberdade de sair para almoçar e tudo, e aí ele perguntava, como é que tá indo meus filhos aí tão bem? Que eu tinha 2 lá para formar, né? E ele falava assim, eu falava, só tem uma preocupação, você já tem a certeza absoluta que seus filhos querem ser seus sucessores ou seus herdeiros. Essa é uma diferença grande. Grande para tocar o seu negócio no dia a dia. Aí ele falava assim, Orlando, tá mais para herdeiro, mas eu quero que você me ajude. Eu ainda acredito nisso para frente. Hoje os meninos estão lá tocando a empresa, certo? Junto com ele ainda. E eu acredito isso tem que ser uma decisão muito madura dos fundadores, né? Porque tem muito filho infeliz tocando um negócio que não gostaria, sendo que ele poderia, de fato, continuar sendo herdeiro daquele império e trazer profissionais para, de fato, serem os executivos da empresa e perpetuar esse negócio ainda na família em termos de sociedade, mas não de operação, de execução. Um outro caminho também, que no varejo, estou falando de varejo mais especificamente, é você começar, por exemplo, se você é um empresário de varejo, tem um filho e vê que o desvio dele é outra coisa, acho que uma experiência fora da sua empresa, como empregado, é um bom começo. Nem que a área seja diferente, porque aí ele começa a ver o mundo corporativo de um ponto de vista diferente. Não de mandar, de ser o dono, de ser aquele negócio, e sim como funcionário. Então, isso eu tenho exemplos, alguns exemplos que eu convivo, que colegas de trabalho e que eu convivo, que funciona muito bem. Certo? Na época, por exemplo, que eu trabalhava em Manaus, eu fui almoçar várias vezes com herdeiros da mesma idade dos filhos do Sidney, que passaram por essa fase. E você percebia que naquele momento, apesar da idade, eles estavam mais maduros para esse tipo de coisa. Para enfrentar essa realidade. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto a ser observado. Às vezes o que falta nos fundadores é a compreensão que tem que instigar nos filhos a meritocracia e não o nepotismo. É do meu pai, eu posso, eu aconteço. E isso aí leva muitas empresas para o buraco. Por isso que as empresas aí, de certa geração não sobrevivem, né? Porque os pais, às vezes, não instiga a meritocracia. Aqui você vai crescer por mérito dentro da empresa do papai e da mamãe. Você tem que adquirir, você tem que aprender a ser você aqui dentro, né? E eu acho, Beto, que tem um time também, certo?
tem um momento. Se você deixar um pouco mais tarde, você já perdeu esse time. Isso, exato. Porque você tem a construção da família, concorda? Você tem 1 ou 2 filhos, são jovens, estão ali com você. Daqui a pouco casa, tem filho, começa a ter neto. Então, em que momento você vai fazer um acordo de acionista para dizer como é que funciona esse negócio? Qual é o regimento da família aqui para a chegada de novos herdeiros ou de outros parceiros? Esse é um ponto. Eu acho que o fundador um pouco mais visionário, ele se organiza isso. Eu tenho um exemplo, até falei para o Marcelo outro dia, da Bemol. A Bemol está lá na região norte, rapaz. Os judeus lá não são fáceis. Eles estruturaram a empresa, está na 3ª geração. E está lá funcionando uma beleza. Então, por quê? Mas foi uma das empresas na região norte, talvez a primeira empresa a criar a governança corporativa. Criar um conselho de administração para poder nortear as suas decisões. Entendeu? Mesmo que não foi buscar empresas de consultoria renomada, não. Eles pegaram algumas empresas, usaram empresas famosas para poder ajudar, mas pegaram uma empresa local. Sim. Ajudaram, que conheciam a estrutura. E um dia eu assisti uma palestra do fundador que deixou a empresa recente, do filho do fundador. Eu fiz uma pergunta para ele. Posso ir lá na sua loja e copiar a sua loja? Fotografar? Porque eu acho o layout da tua loja muito bacana. Ele falou, você pode fazer o que você quiser. Você pode filmar, gravar, fotografar, nada. Por uma razão. Você faz tudo isso, leva... Você não sabe o que fazer com isso, porque você não leva o meu DNA. O DNA está comigo. Então... eu não tenho medo de alguém fotografar ou filmar ou qualquer coisa. E aí, eu perguntei para ele de novo. E como é que você garante de que... Vou repetir um pouco do que o Humberto falou no início da nossa conversa. Como é que você garante que tua empresa está unida, o time? Eu falei, faça um desafio para a plateia aqui. Visite uma loja minha, faça uma entrevista com meus colaboradores. Se menos de 80% não souber os valores da companhia... você ganha uma passagem para onde você quiser no mundo afora. Eu pago do meu bolso. Então, isso é segurança. Verdade. Isso é segurança. O cara que chega assim para uma diretoria e pergunta qual a missão e os valores da empresa na diretoria, você já sabe se a diretoria está se falando ou não. São coisas simples, mas às vezes tem um valor... Mas tem que estar alinhado. Tem que estar Alinhado. Entendeu? E aí você percebe também se a liderança que o Beto falou... se a liderança está conseguindo agrupar as ideias. Porque tem um detalhe também, né? Nós estamos aqui, em 4 pessoas. É difícil ter unanimidade. Se nas 4 pessoas já tem unanimidade, alguém não está pensando direito. Outro não está pensando direito ou não está pensando. É difícil você. Então a diversidade é que faz crescer. E muitas vezes, algumas empresas familiares pedem o norte porque não admitem ter diversidade. As melhores equipes são aquelas que pensam de forma diferente e que conseguem se organizar e tomar uma decisão colegiada, mas com essa complexidade de ideias. Todo mundo pensando igual, só pode sair uma ideia, que vai ser certa ou errada sempre. Por isso que o conselho tem um papel importante. Você, como presidente de um conselho, você não é o que manda no conselho, concorda? Você é um organizador. Organizador para buscar o consenso do grupo. A palavra está para presidir. Entendeu? Moderador ou facilitador, um organizador da reunião. Esse é um tanto fundamental. E aí, minha última finalização do varejão, se eu me aposentar, né, como executivo, foi no Big, que foi vendido para o Carrefour, que era o antigo Walmart. Aí eu estava lá no DB pela 3ª vez, que o DB já tinha me convidado lá. Dessa vez aí o Sidney começou a colocar em prática. Nós começamos a reestruturar a empresa, contratamos uma diretora de RH com pensamento estratégico. Até então você só tinha um recrutamento de pessoal, folha de pagamento. Mudamos a nossa TI, a agência de marketing nossa, o departamento de marketing, comercial, a gente reestruturou tudo. E aí, quando eu já estava quase no final do processo, eu recebi o convite do BIC para fazer a transição aqui. Aí, como minha esposa estava aqui, eu estava lá, falei, vou aproveitar e vou para cá. E aí, quando eu saí do BIC, minha esposa falou o seguinte, nós temos uma corretora imobiliária, né? A gente atua lá junto. Ela falou, a partir de hoje você só vai voltar a trabalhar se for ganhar acima disso. Se for abaixo disso, você fica comigo. Aí eu tenho para ficar com ela lá por enquanto. E agora, graças a Deus, estou começando aí a nossa vida, a nova vida como conselheiro. Já vou tomar posse semana que vem, se Deus quiser. E já tenho aqui um outro em andamento numa startup aí para a gente fazer um trabalho.
Parabéns. Que bela carreira, que bela história. E eu tenho certeza que depois dessa visibilidade aqui do nosso podcast, outras pessoas vão se interessar em te conhecer. Talvez pequenos varejos, né? Onde o seu conhecimento dessas grandes redes pode fazer muito sentido. Eu costumo dizer, Humberto, que às vezes você vai conversar e eu gosto de usar exemplos bem básicos, tá? Me permitam vocês aqui essa analogia. Eu vou conversar com um dono de uma rede de 5 postos de gasolina. Um fundador com muita luta, começou, talvez, quem sabe, até como frentista de um posto. Conseguiu o primeiro, o segundo, vieram os filhos, hoje ele tem uma rede de 5. Comparado às grandes redes, essa rede não significa nada. Mas para ele e para a família dele é tudo. É lógico isso. E aí quando você vai falar com ele sobre conselho, ele fala, mas eu sou pequenininho, não tenho condição. E eu digo para ele, mas e se eu trouxer um ex-diretor de uma Shell, de uma Ipiranga, de uma Petrobras para ser conselheiro da sua empresa? Você acha que esse cara pode te ajudar ou não? A fazer você comprar melhor gasolina, pagar com um prazo melhor, talvez investir aí na sua loja de conveniência que você não está ganhando dinheiro com isso, na troca de óleo, no lava rápido, ou seja, em outras coisas que o seu posto poderia ter e que você não tem hoje, porque você não tem acesso à informação, mas que um ex-diretor de uma grande empresa pode ter. Trazendo aqui para o nosso negócio. Você que é dona de uma rede, talvez de um supermercado, de uma rede de pequenos mercados, lojas de conveniência, de departamentos, o que quer que seja, do varejo. Será que ter um Orlando como seu conselheiro não faz sentido? Com toda essa bagagem, um cara que bebeu da fonte, que conviveu 17 anos com Abílio Diniz. O que você me diz disso? Tá aí. Orlando como um grande conselheiro disponível no mercado para poder ajudar você no seu negócio. Vou te contar um segredo. Semana passada, quinta foi sexta-feira, um empresário me procurou perguntando se tinha... Você sabe que você vai contar segredo, não é segredo, né? Tem 120 mil pessoas te vendo. O segredo que eu digo é verdade. Mas o que eu digo é o seguinte, me chamou para um almoço e perguntou se eu tinha alguém para indicar como diretor de operações. Eu falei para ele, você precisa de um diretor de operações com o tamanho que você tem? De onde você vai buscar esse profissional? Por que você não tem um conselheiro? Por que você não busca um consultor ou um conselheiro para te ajudar dentro das tuas dores maiores? Para te dar um norte? Porque de repente você tem habilidade para montar o teu negócio. E a gente está caminhando aí para um outro processo, mudando de ideia totalmente em relação àquilo que ele tinha em mente. Que muitas vezes é a falta de uma oportunidade de você bater um papo e poder trocar alguma ideia. É isso mesmo. E às vezes você vê como que é. Ele está no comando da empresa e não está sabendo escolher o profissional correto para a posição correta, para o momento correto, para a necessidade correta. Investe dinheiro onde não precisa. Exato. Um conselheiro, igual ele disse, um conselheiro pode direcionar ele para aquele caminho. Com um custo muito menor do que talvez um diretor de operações que ele vai ter, entendeu? Então, é isso que... Mas eu acho que as empresas estão amadurecendo nesse sentido, entendeu? A gente percebe hoje uma demanda, principalmente nas empresas familiares, essa preocupação toda, a concorrência, o mercado, a dinâmica mudou muito e isso faz com que as pessoas busquem se conectar de alguma forma para tentar entender o que está acontecendo no mercado. Ontem eu conversava com uma pessoa que era o seguinte, de marketing. Tomar um café com ela e ela perguntando, Orlando, eu estou com um desafio. Como trazer tráfego para a loja, diante do e-commerce, diante de não sei mais o quê. Mas aí, quando eu analisei a conversa dela, na verdade, no fundo é o seguinte, ela me deu 10 desculpas, ela me deu um motivo, mas em vez de apresentar pelo menos sugestões ou soluções para discutir se é boa ou não, ela mais justificou a falta de fluxo na atividade dela. Entendeu? Então isso é importante a gente olhar para isso e ficar atento, porque eu ouvi aqui dentro da própria Board Academy, o Walter Longo falou aqui, antigamente você dava um passo para sair do lugar, hoje você corre e a sensação é que você não sai do lugar. É verdade. Muito bem, nós estamos falando já há quase 1h10, conteúdo maravilhoso, ficaríamos mais tempo aqui com certeza, e eu quero muito agradecer, Orlando, pela sua presença, parabenizar por essa belíssima história que você nos trouxe, muito conteúdo assim de valor, e eu tenho certeza que para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, também vai ajudar muito. E vocês que quiserem então entrar em contato e conhecer mais sobre o trabalho do Orlando Silva, vou pedir para ele na sequência aqui deixar também algum contato, rede social, alguma coisa do tipo. Humberto, suas últimas considerações?
Orlando, muito obrigado pelo mestrado aqui hoje. Não foi só aula, viu? Em varejo, fantástico a sua história. Gostei muito de ouvir tudo que você nos disse e tomei nota aqui também de algumas coisas que o aprendizado foi grande. Muito, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O que nós falamos aqui hoje é um terço de toda a minha história. Lógico, o tempo nos limita a você detalhar um pouco mais. Fico à vontade, quem quiser me procurar, meu LinkedIn, Orlando Alves da Silva está lá. Orlando Alves da Silva é como te encontram no LinkedIn. No LinkedIn. Se não encontrarem, procurem ele aqui pela Board Academy, a gente também faz essa ponte. Exatamente. E quem quiser me visitar e tomar um café, eu tenho meu escritório ali no Brooklyn, certo? Da Bernardino de Campos 318. É humilde, mas está lá para receber os amigos, trocar ideia, como já dizia meu bisavô. Quando você troca uma ideia, sempre você sai com 2 ou mais ideias boas. Então, é assim que a gente trabalha. Onde tem humildade, tem a audição preparada para abrir. Onde tem arrogância, tem surdez. Tem boca para falar. Isso é verdade. Então, muito bom. Obrigado, Orlando, mais uma vez. Muito obrigado a você que esteve conosco hoje nesse episódio de Os Conselheiros com Orlando Silva. E se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a inscrição e ativar o sininho. Deixe seu comentário. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe ele com outros colegas também que podem fazer sentido e ajudar, então, mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!